Salve, salve meu vencedor e minha vencedora, vamos que vamos para cima. Agora, passando aqueles conectivos, os outros 26 aproximadamente, para vocês completarem então o organograma. Lembrando que nessa aula ainda eu vou colocar um modelo de uma redação nota máxima, de uma aluna bem bacana, dar uma visão também que você pode alterar. Você vai ver que não precisa ficar engessado. E um esqueleto, que é uma técnica que eu criei. Muita gente gosta. A gente manda às vezes direct querendo só a parte do esqueleto. Eu acho que é importante aprender tudo, né? Tudo que você viu até aqui é fundamental. Mas tem gente que gosta só do esqueleto e etc. Eu respeito. É uma técnica para fazer redação também. Mas para começar, vamos fazer o quê? Completar então os conectivos. Vocês viram como é que eu usei na última aula, dei exemplo aí para vocês, etc. E aí agora eu vou colocar aqui alguns conectivos para vocês terem mais opções para poder escolher, caso não queiram esses que estão aí em tela. Positivo? Legal? Então vamos lá, bora quebrar tudo. Ó, eu vou ficar aqui bem com a imagem aqui para poder escrevendo, tá bom? Se você for começar com uma citação, então, você pode de acordo, conforme, segundo, e tem até uma chamada consoante, que é a mesma ideia. Você pode usar qualquer uma dessas aí e digo mais, se você for usar ao longo do texto também, se você quiser, pode, lá no meio do texto. Assim, de acordo com a perspectiva, não tem problema. Ok? Tranquilo até aí? 100%? Tá. Continuando. Se você for fazer afirmação, contextualização, já tá aí, né? Ou a, nonar, lembrando que é uma ou outra. Positivo, então eu tenho aqui, vou colocar até um ou aqui para não confundir, para não dar erro, tá bom? Como a gente trabalha com algo bom e depois quebra falando de algo ruim, olha lá, ó, tem uma passagem entre o que é bom e é ruim, eu tenho que usar uma conjunção adversativa, uma conjunção que quebra, né? Tipo mas. Gostaria muito de ir no shopping, mas estarei estudando. Então a gente faz uma quebra, correto? Pensando nisso, eu usaria aqui, ó, contudo, todavia, no entanto, beleza? Essas conjunçõezinhas aqui para dar a ideia de quebra, tá? Curirim, pode colocar mas e porém? Pode, mas essas conjunções elas são muito... A gente usa no dia a dia, né? A gente usa no dia a dia. No dia a dia a gente fala, mas você que me fechou no trânsito. Eu não falo assim, entretanto você que me fechou. Então, eu usaria alguma dessas outras aí. Lembrando que a partir de agora, toda vez que você usar um conectivo, tem uma vírgula. Na sua redação também. A partir da segunda frase, lá na introdução, toda vez que você usar um conectivo, tem uma vírgula. Depois de conjunção, vírgula marcação. Ok? Logo ou sendo assim, você pode usar, beleza? Aqui é desenvolvimento 1, não é? Então eu posso usar inicialmente, primeiramente, sempre com vírgula depois. Eu posso usar mormente, né, que é a mesma coisa de primeiramente. Eu posso usar a princípio, só não posso usar a priori porque é o quê? Isso, é estrangeiro. Palavra estrangeira tem que evitar, né? Beleza? Então eu posso usar uma ou outra, não se esqueça disso, uma ou outra, tá bom? E tem outras, né? Tem em gênese, primariamente, precipuamente, tem muita coisa aí, tá? Eu não coloquei aqui porque não cabe tudo, mas tem muita coisa. No meio, eu uso conectivos que dão ideia de continuidade. Então, por exemplo, nesse sentido, diante disso, dá tudo continuidade, tá? Nesse viés, tudo ideia de continuidade. Meu corretor entender que tem progressão no meu texto, tá bom? Você está estudando muito, nesse sentido merece aprovação. Você estuda muito dessa forma, vai ser aprovado nesse concurso, entendeu? Ideia de continuidade. Positivo? Continuando, destarte ou assim sendo, ó. Bacana de usar, bem legal, tá? Depois, desenvolvimento 2 é a segunda ideia, correto? Então eu já tenho aqui o além disso. Eu posso usar ademais, que é a mesma coisa de além disso, tá? Posso usar outro sim, que também é a mesma coisa de além disso. Posso usar em segundo lugar. Em segundo lugar, considera-se que... Taranana, em segundo plano, tá? Por quê? Porque é segunda ideia, é desenvolvimento 2. Entendeu? Então tudo pode ser usado aí no caso de uma segunda ideia, tá? Continuando. Dessa forma ou nesse ínterim eu posso usar. Eu posso usar nessa perspectiva, é tudo a mesma coisa. Perspectiva. Agora eu vou mostrar inclusive um negócio bem legal para vocês.
Agorinha, aguenta aí. Posso usar então assim, né? Lembrando que eu não vou ficar repetindo. Se eu usar sendo assim, eu não vou usar depois assim, assim sendo, né? Eu vou fazer coisas diferentes para agradar o meu corretor, atrair ele. Eu posso usar assim e posso usar também o destart. Ali em cima tem destart. Curirim, o que é isso? Destart, destart, é tudo a mesma coisa de assim. Gente, ó, presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Presta atenção nisso, ó. Tudo que tá aqui nesse quadradão aqui, ó, tudo que tá aqui é a mesma coisa e você pode substituir uma pela outra, sacou? É porque tem a mesma ideia conclusiva, entendeu? Sacou? E aqui também, ó, tudo que tiver aqui, ó, nesses quadradinhos aqui, você pode trocar, pegar uma que tá lá em cima e colocar aqui embaixo, etc. Porque tem tudo a mesma ideia, continuidade, entendeu? Olha que bacana, né? Então você pode substituir, você não precisa ficar amarrado, tem que ser na segunda frase do segundo parágrafo. Não. De repente você acha bacana um conectivo que está lá no último parágrafo e está na mesma ideia, é a segunda frase, mas está lá no último parágrafo, você pode usar ele no segundo parágrafo, no terceiro, tá? Só não dá para usar ele na introdução, porque na introdução eu estou fazendo uma quebra, né? Estou usando o entretanto para fazer uma quebra, tá bom? Então esses conectivos eles têm a mesma família, né? O mesmo campo semântico, tá bom? Feres, portanto, ou em suma, você pode usar. Você pode usar em síntese, também é a mesma coisa, a mesma pegada. Você pode usar dado exposto. Dado exposto, considera-se que, tá? Pode usar. Para finalizar, pode ser nesse aspecto? Pode. Pode ser nesse contexto? Também. Pode ser... deixa eu ver uma que eu não usei ainda dessa maneira. Pode. Tá? E existem outras além dessas que eu estou passando, viu, gente? Eu passo essas aqui porque a maioria dos meus alunos que alcançaram nota máxima utilizaram elas. Então é como se fosse um script do Curirim. Mas não quer dizer que é regra absoluta, só pode ser isso aqui, senão você tá fora, não é isso não. Tá bom? Tem a possibilidade aí de mudar caso queira. Olha lá, desse modo. Pronto, fechou. Agora você tem aí o organograma completo, que é essa técnica para a honra e glória de Deus aí. Eu tive a oportunidade de ganhar até mérito legislativo. Tá bom? Legal? Tranquilo até aí? De boa? Acho que é tranquilo, né? Vamos fazer o seguinte, fazer um tema bem fácil. Eu nem sei se cheguei a comentar em outras aulas, se eu comentei me perdoa, mas deixa eu ir marcando os conectivos e as ideias de um tema, por exemplo... de violência doméstica, só pra gente entender, é porque não adianta eu colocar tema de inteligência artificial, muita gente teve dificuldade, então não adianta eu colocar um tema extremamente rebuscado, que vai ter muita gente que vai ficar perdido. Vou colocar um simples pra gente entender o que faz, e aí você vai criando em cima disso aqui, outros temas, se você quiser fazer uma redação, até vou te passar um bizu, quer ver? Presta atenção aqui, ó. Caso você queira treinar, esse site aqui, ó, www.correção, aí escreve correcal, né, porque não tem cedilha ativo, .pt, corrige redação gratuita. Você pode digitar, mandar que eles corrigem, tá? E tem também esse aqui, ó, que é o Cira Correção, é só jogar no Google aí que você vai ver, que é o Cira Correção, que foi criado, se não me engano, foi pela Universidade Federal de Curitiba, não tenho certeza, que também corrige, tá? De forma gratuita e etc. É óbvio que não é a mesma forma de um corretor, né? Ser humano, mas é uma inteligência artificial que muita gente usa, muitos candidatos usam. Inclusive esse Cira Correção, ele é para galera que faz Enem. Mas entre não ter uma correção e ter uma de um computador, de uma inteligência artificial, é melhor, né? É melhor. Hoje eu não consigo fazer pela quantidade de alunos, etc. Mas assim, fica aí a dica, quem quiser assim. Se você achar que é necessário fazer a redação. Porque de verdade, se você conseguir entender onde ficam os conectivos, o que fazer em cada frase, em cada período, se você conseguir entender a estrutura, de verdade, verdadeira, não tem por que ficar amassando barra e fazendo redação, não. Eu não sei como é que é você aí, mas, exemplo, tô dando um exemplo hipotético. Se eu ficar muito tempo sem pescar,
eu ainda assim consigo pescar, porque um dia eu pesquei, um dia eu fiz, e aí meio que a gente não esquece, mas eu sei a estrutura, eu sei que preciso de uma vara, uma isca artificial, uma isca viva, não sei, enfim, preciso de uma carretilha, etc, um local bom para peixe. Então, assim, para aqueles mesmo assim que estão muito dificuldade, etc, às vezes é uma mão na roda aí, pode ser que te ajude, tá? É uma dica, mais um bizu aí para vocês. Então vamos fazer aqui, eu vou trazer uma redação que envolve violência doméstica, uma coisa nesse sentido, para a gente entender. Eu vou circular, vou passar o marca-texto para a gente entender, tá bom? Vamos lá então, ó. Eu vou começar com citação que é o que eu gosto, né? Conforme o artigo 3º, inciso 4º da Constituição Federal, lembrando que se você não lembrar tudo, só fala que está na lei, né? Conforme previsto nas leis, ou as leis, pode começar as, ou a, no, na, né? Se for fazer uma afirmação, as leis do Brasil protegem a todos, pronto. Na sociedade, nota-se a necessidade de leis mais representadas. Você pode afirmar. Eu vou fazer citação porque eu acho mais bonito, o corretor vai gostar. Então, conforme o artigo 3º, inciso 4º da Constituição, é garantido o bem de todos indiscriminadamente. Ponto. Aí eu venho aqui, ó. Entretanto, a partir de agora tem vírgula, tá? Sempre que tiver um conectivo. Deve-se pontuar que nem sempre socorre se notar a violência doméstica. Ponto. Coloquei o tema, né, na segunda frase. Agora eu vou colocar as ideias que eu pretendo trabalhar, tá? Ideias que eu consiga trabalhar, hein? Não se esqueça. Logo, vírgula, é importante considerar o machismo como um problema e as leis que são brandas. Trabalhei machismo e leis, beleza? Legal? Aí eu venho aqui, ó. Mormente, é indubitável ponderar, né, que é o mesmo que vale destacar, que o machismo está intrínseco na sociedade, nas famílias brasileiras, ponto. Nesse sentido, agora tem que sustentar, hein? Nesse sentido, entende-se o porquê do pensamento do filósofo Jean-Jacques Rousseau dizer que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. O cara até nasce sem preconceito, mas depois ele começa, isso que eu quis dizer, tá? Destarte, isso merece uma atenção especial por parte do poder público, a fim de que a cultura futura seja modificada. Ponto. Agora vamos falar de leis, né? Que eu tinha falado lá no desenvolvimento 2. Além disso, considera-se que as leis nem sempre são, de fato, protetivas às mulheres. Qual que é a lei que existe para combater a violência contra a mulher? Maria da Penha, isso mesmo. Então, ó, dessa forma, deve-se pontuar que, apesar de existir a Lei Maria da Penha, ela ainda não é suficiente para acabar com os atos de truculência e, por isso, ações devem ser tomadas pelo governo, né, pelo Estado. Assim, é importante considerar que somente com alterações as mulheres se sentirão seguras, tá? Agora eu vou fazer um fechamento. Infere-se, portanto, eu tô pegando as primeiras aí, mas pode usar qualquer uma, tá, gente? Aqui as primeiras as que eu gosto. Infere-se, portanto, que alterações devem existir acerca eu pego o tema, ó, da violência doméstica, ó lá, retomei, tá? Beleza? Nesse contexto, é importante que quem tem que fazer? O Estado, por intermédio de projetos e delegacias especializadas, apresente cada vez mais a mulher em seu devido valor, além de trazer a característica de uma cultura que seja mais equitativa, né? Igual, ponto. Tipo isso, ponto. Aí, ó, para terminar, por conseguinte, lembra que eu comecei com o artigo 3º? Qualquer coisa, volta o vídeo, assiste lá. Por conseguinte, o que está previsto no artigo 3º, se ela é uma realidade a todas, aí eu vou usar uma frase de efeito, ó. Em uma sociedade mais livre, justa e solidária. Ponto. Viu como é que funciona? Fica um negócio bonito ali no final, encorpado, né? Aquele trem. Tá? Beleza? Assim que funciona, cara. Assim que funciona. Mas assim, eu fiz essa aí. Vamos ver uma de uma aluna minha. Ela fez sobre saúde mental. Ela fez sobre saúde mental. Vocês vão ver que bacana aqui. O estigmas, né, na saúde mental. Que ela fez primeiro parágrafo com 3 períodos, 3 frases, mas o segundo e o terceiro ela fez com 5. Ela fez com 5. Eu até vou falar quando for na hora, tá bom? Só uma observação. Caso vocês não lembrem desses conectivos aí, ó, diante disso, forma, nesse sentido e tal, se você quiser usar esse pensamento, essa verdade, isso pode ser confirmado, isso dá também, ok? Essa, isso. Só entenda o seguinte, quando eu trago essa perspectiva de isso, esse, eu automaticamente
não tem tanto ganho quanto uma conjunção. Uma conjunção é mais bonita, né? Mais encorpada, tá? Mas dá para usar, ok? Tranquilo? Vamos lá, então. Ó, eu vou pegar aqui o marcador para a gente ir vendo, tá? O tema é o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Então, o eixo central tá aí, ó. Estigma e doenças mentais, tá? O que é estigma? É a forma de tratar simplista sobre as doenças mentais. O estigma é aquela mácula, aquela forma branda de tratar as doenças mentais. A gente deveria tratar com mais importância, ter mais preocupação enquanto a isso, etc. Tá bom? Então o tema era falar sobre isso. Tema bom, hein? Tema. Ó, Nise da Silveira foi uma renomada psiquiatra brasileira que, indo contra, né, a comunidade médica tradicional de sua época, lutou a favor de um tratamento humanizado de pessoas com transtorno psicológico. Observe, tratamento da sua época, ou seja, falou do passado. Então agora ele pode colocar atualmente. Por quê? Porque se falou do passado, eu tenho que colocar atualmente, hoje em dia, etc., para puxar para a atualidade. Outra coisa, começou com uma citação, ó, Nise da Silveira, tá? Só para ficar bem claro aí na sua mente. No contexto nacional atual, olha aí, perfeito, retomou. Indivíduos com patologias mentais, que é o mesmo que dizer aí, galera, que é doença mental, patologia mental, tá? Ainda sofrem com diversos estigmas criados. Observe que, então, na segunda frase, igual eu ensinei para você, ela colocou o tema. Aí agora, na terceira frase, ela tem que colocar as ideias que serão trabalhadas, tá? Então, eu tenho aqui a terceira frase, isso ocorre, olha lá, usam isso. Pois faltam informações corretas, opa, isso aqui vai ser bom para o desenvolvimento 1, informações corretas sobre o assunto, e também existe uma carência de representatividade na mídia. Carência de representatividade vai ser o D2, tá? Então, informações incorretas vai ser o segundo parágrafo, carência de representatividade, o terceiro parágrafo. Tranquilo? De boa na lagoa, suave na nave? Vamos lá. Aí eu tenho aqui, ó. Segundo parágrafo, então, começou primariamente, vírgula, excelente. Vale ressaltar, uma palavra de efeito, né? Que a ignorância é uma das principais causas da criação de preconceito contra pessoas com doenças psiquiátricas. Portadoras, não. Esse termo não é legal, tá bom? Ponto. Aí, ela retomou, correto? Ela falou lá, ó, tem a ignorância, então falta informação, são ignorantes, ok? Agora, para sustentar essa fala de ignorantes, ela vai colocar uma citação, que ela falou que tem ignorante, então ela vai fazer uma citação para provar que as pessoas são ignorantes. Ela vai colocar alguma coisa, quer ver? Ó, sob essa ótica, o pintor holandês Vincent van Gogh foi alvo de agressões físicas e psicológicas por sofrer transtornos neurológicos, olha aí, e não possuir tratamento adequado. Pronto, citou Vincent van Gogh. Só que eu não sei se você observou, ela só jogou a ideia. O que essa aluna faz? Além de apresentar na primeira frase e colocar a citação na segunda, ela faz mais duas frases para explicar a citação no contexto. É uma técnica. Quem aí de repente escreve pequenininho, dá para fazer. Aí ela faz 5 períodos. Ela faz um período para poder retomar o assunto, 3, aliás, para falar da citação e explicar, e 1 para fechar. Agora ela vai explicar, quer ver? Essa situação aí de Van Gogh. Olha lá. O ocorrido com o artista pode ser presenciado no corpo social brasileiro, visto que, apesar de uma parcela significativa da população lidar com alguma patologia mental, ainda são propagadas informações incorretas sobre o tema. Olha lá. Só, viu? E ainda continua ela, ó. Esse processo fortalece a ideia de que integrantes não são capazes de conviver em sociedade e reforça, né, porque reforçando é gerúndio, estigmas, olha o tema, antigos e cria novos. Beleza? Cuidado aí só com gerúndio, né? NDO. Beleza? E para finalizar, olha que bacana que ela fez, vou colocar até de vermelho, dessa forma, aí tem uma vírgulazinha, a ignorância contribui para a estigmatização desses indivíduos e prejudica o coletivo. Opa! Ela mostrou o quê? A consequência. Ela mostrou a consequência. Ela falou que o quê? A ignorância, né? A falta de informação contribui para a estigmatização desses indivíduos e prejudica o coletivo.
Ou seja, ela mostrou a consequência que isso aí gera. Excelente, excelente. Agora ela vai falar de falta de representatividade. Você lembra que ela falou isso? Quer ver? Vou retomar aqui para você ver. Olha lá, ó. Carência de representatividade é o D2 agora. Beleza? Vamos ver? Então vamos lá, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. Ademais, vírgula, a carência de... já retomou. Nos veículos midiáticos, fomenta o preconceito contra pessoas com distúrbios psicológicos. Retomou muito bem retomado. E aí agora ela vai fazer a mesma coisa. Vai citar, vai fazer 2 outras frases para sustentar, explicar a citação e depois vai fechar. Tá? Ela adotou essa estrutura aí, é legal, é legal. Nesse sentido, vírgula, a série de televisão da emissora, ela usou uma série para sustentar. Euforia mostra as dificuldades de conviver com transtorno afetivo bipolar, TAB, ilustrado pela protagonista, acho que fala Rue, não é isso? Que possui a doença. Olha lá, soltou uma informação e agora ela vai meio que explicar. Ó. A série é um exemplo de representação desse grupo nas artes, e ao falar, né? Falando não, ao falar sobre a doença de maneira responsável. Vai continuar a explicação, ó. Contudo, ainda é pouca representatividade, olha que bacana, desses indivíduos em livros, filmes e séries que, quando possuem papel, muitas vezes são personagens secundários e não há um aprofundamento de história. Excelente trabalho, galera. Agora ela vai fechar, ela vai fazer uma consequência, ela vai mostrar a consequência. Desse modo, esse processo agrava estereótipo, consequência, contra essas pessoas e afeta a sua autoestima, consequência também, pois eles não se sentem representados. Muito bom, tá? Excelente, excelente. E aí, para finalizar o texto, ela precisa o quê? Mostrar possíveis soluções acerca dos problemas que ela mostrou aí, que ela apresentou. Então, ela vai ter que falar de algum agente, né, que possa modificar isso, o que fazer, como fazer, por que fazer, tá? Ela vai ter que fazer todo esse processo aí bonitinho. Positivo? Então, quem tem que fazer, o que, como, por quê. Bem detalhado. E ela usa um negócio bacana, ela usa um travessão para explicar. Ela fala tipo assim, ó, vamos supor que eu seja um agente para mudar alguma coisa. Eu sou o agente para resolver o problema da redação. Aí ela vai colocar assim, ó, o professor Curirim, travessão, formado em letras, especialista em redação, travessão de novo, tem ajudado muitos alunos. A explicação sobre quem é o professor Curirim, ela coloca entre travessão. Você vai ver isso aqui. É legal, é bacana, é uma técnica, é legal. Olha aqui. Portanto, vírgula, faça imprescindível, frase de efeito, que a mídia, quem que é a mídia? Instrumento de ampla abrangência, viu? Ela explicou. Agora ela vai fazer de novo, ó. Paralelamente, o Estado, quem que é o Estado? Principal promotor da harmonia social. Chega a arrepio. Toda vez que ela explica, que ela coloca alguém para explicar para o corretor quem que é esse agente, né, modificador, ela coloca em travessão. Entendeu? A água, travessão, que está nesse copo transparente, travessão, é muito boa para refrescar. Então, para explicar algo, para informar, coloca um travessão. É uma técnica, é legal. Se quiser usar, fica à vontade. Tá? Então, ó, a mídia, quem tem que fazer então? A mídia. O que tem que fazer? Informe a sociedade a respeito dessas doenças, sobre como conviver com pessoas com essas doenças, portadoras não. Como? Por meio de comerciais periódicos nas redes sociais, debates televisivos. Por quê? A fim de formar cidadãos informados. Tá vendo? Ela gosta de fazer o negócio aí, mostrar realmente. Paralelamente, quem tem que fazer? O Estado. O que deve fazer? Promover a representatividade de pessoas, que ela tinha falado lá no desenvolvimento 2, né? Transtornos mentais nas artes. Como? Por intermédio de incentivos monetários para produzir a obra sobre o tema com o fato de amenizar o problema. Excelente. E aí, no final ela faz uma retomadinha, uma expressão de efeito. Olha lá. Assim, boa. Corpo civil será mais educado e olha o tema, estigmas contra os indivíduos com patologias mentais não serão uma realidade no Brasil. Muito bom, muito bom. Vocês acham que é empolgação? Não é. É porque tá muito bom mesmo, tá excelente. Dá para você usar como exemplo aí, para você pegar o bizu de como é uma discursiva, uma dissertação. Ok?
Beleza? Eu sei que é muita informação, gente. Eu sei disso. Eu não tô falando que não é. Mas se for preciso, veja a aula de novo, vê por partes. Mas não, vou ver só aqueles outros conectivos que o Curirim colocou. Pronto, assiste aquilo, para. Amanhã, depois, pega as... Não, hoje eu quero ver aquela redação daquela menina de novo. Aí agora eu vou te ensinar o esqueleto. Não, eu quero aprender que é treino de esqueleto do Curirim. Então, só preciso faz um pouco, depois faz... Entendeu? Mas não deixa de fazer, ok? Tá. Nesse exato momento, eu vou mostrar pra vocês o que é o esqueleto. Deixa eu te explicar. Muita gente conhece como caveirão, tem outros nomes aí, né? Eu falo o nome esqueleto, tem 12 anos que eu uso essa técnica. Eu gosto muito, quem tem muita dificuldade é muito bom. Por quê? Já vai ter as frases, as palavrinhas preciosas nos lugares que eu acho que é ideal para você escrever. Você só vai preencher o espacinho que vai ter logo à frente. Eu acho que é uma boa técnica, vai te ajudar, vai tirar um pouco do peso de você ter que pensar lá na hora. Mas essa é mais uma técnica, tem outras, aquelas todas que eu passei até agora. Essa é mais uma técnica, tá bom? Não desespere, se você não gostar, se você não quiser, deixa sem usar. E eu digo mais, você pode alterar tudo que está aqui. Como assim, Curirim? Observa. Aqui está, ó, segunda premissa. Ah, eu não gosto de segunda premissa. Pode colocar conforme a ideia principal. Eu não gosto de contudo, usa entretanto. Entretanto, nota-se, você usa verifica-se. Verifica-se. Eu só preciso que você entenda que dá para alterar. Dá para alterar. Se você não gostar de alguma coisa, sai fora, ó lá. Insta ressaltar. De repente você não quer usar esse trem que é muito estranho. Vale destacar, ó. Vale destacar. Entendeu? Ah, não gosto mormente. A princípio. Vale destacar a princípio. Continua com as vírgulas nesses locais. E o resto é a mesma coisa. Tá? Então, não desespere, ok? Inclusive, aqui eu comecei com uma citação, correto? Mas se você não quiser uma citação, começa assim, ó. Ao se observar. Aí você deixa o espacinho e depois já passa direto para cá, ó. Ao se observar os problemas relativos à política no Brasil, pontua-se que eles crescem drasticamente, os problemas crescem drasticamente. Pronto, eu não citei, eu afirmei. Ao se observar a careca do Curirim, pontua-se que ela é bastante brilhosa. Entendeu? Então você usa o que você quiser. Agora, se for usar idêntico, eu vou te explicar aqui, ó. Segundo a premissa por exemplo, o tema é sobre pessoas em situação de rua. Exemplo. Segundo a premissa do artigo 6º, pontua-se que... Aí que eu coloco a citação, ó. Moradia é um direito de todos. Contudo, note que ainda existem algumas pessoas em situação de rua, no que diz respeito aos grandes centros urbanos e às falhas estatais, tendo em vista casos de pessoas que sofrem, tendo em vista noticiários, etc. Então, eu coloco o tema, aí no que diz respeito eu explico, ou melhor, aprofundo, né? Aprofundo o tema. Aprofundo e depois eu explico. Tendo em vista que eu explico. E se você não quiser explicar, Curirim, eu não dou conta de ir até o final. Eu gosto de parar bem ali, ó. No que diz respeito, pronto, ó. Para bem aqui, ó. Pronto, ó. Então, ó, contudo, note que ainda existem alguns problemas no que diz respeito à cabeçona do Curirim. Pronto. Você não precisa fazer idêntico. Se você acha que não dá conta, tem tema que é difícil de encaixar, dá uma adaptada, pô. Dá uma adaptada. Positivo? Legal? Bora lá. Destarte é imprescindível destacar. Aí aqui você vai colocar a ideia 1, né, que é quando eu vou trabalhar o segundo parágrafo. Beleza? Assim como, aí aqui você vai colocar a ideia 2, que é onde você vai trabalhar o terceiro parágrafo. Suave, né? Tranquilo ou não? Tranquilo, né? Massa. Lá no parágrafo 1 de desenvolvimento 1, olha lá o que você vai fazer. Insta ressaltar normalmente, né? Vale destacar a princípio que aí você pode colocar, por exemplo, já a retomada, ó. Retomada. Que existe falha do Estado, tendo como base a quantidade de moradias, que você já coloca o tema, tá? O que corrobora um descaso do governo. E aqui meio que você faz um posicionamento. Entendeu?
Dessa forma, ações, atitudes, alterações, enfim, aqui você meio que opinião, vamos dizer assim, né? São importantes. Cuidado com essa opinião, viu? Sua opinião ela é sempre indireta, você não participa, não esquece da primeira aula lá. Nenhuma aula, gente, pode substituir a outra. Positivo? São importantes porque a ideia principal, a premissa é a ideia principal, tá? A ideia principal é de que todos tenham os mesmos direitos. E esse fundamento é imperioso em função das leis. Então aqui é como se eu fizesse um fundamento, e aqui é como se eu fizesse uma explicação. Beleza? Pois logo é imprescindível, eu faço fechamento. Ó. Políticas afirmativas para que o indivíduo tenha seu deleite assegurado. Tá? Aí eu vou para o terceiro parágrafo, né? Outro sim, além disso, vale destacar que a falta de empatia quase sempre é um problema recorrente. Então aqui eu coloco a ideia 2, retomo a ideia 2, e aqui eu meio que faço um posicionamento meu, né? Posicionamento aqui, tá? Nesse viés vale destacar a necessidade aqui eu faço fundamento, ó. Poder público, poder judiciário, executivo, né? Legislativo, que tem como premissa respeito, vida e garantia social, que eu explico. Beleza? Segundo período do segundo e terceiro parágrafo é sempre explicar, né? E aqui eu faço fechamento, ó. Por conseguinte, torna-se relevante pontuar que isso irá mudar a vida dos indivíduos. Ponto. Entendeu? Sacou? Na conclusão, infere-se, portanto, a necessidade de alterações acerca das pessoas em situação de rua, alterações no contexto das pessoas em situações de rua. Nesse contexto, aí não pode usar contexto, né? Porque se eu falei contexto, então tem que ser nesse sentido. É imperioso que quem tem que fazer? A família, o Estado, governo, ONG, mídia, indivíduo. Tá? Como? Por intermédio de projetos, campanhas, né? Alguma coisa nesse sentido. Ok? Aumente o quê? A quantidade infraestrutural de moradias, como também atribua qualidade de vida a todos. Com o fito de que ninguém seja submetido a preconceito. Então aqui é como se fosse o porquê. Lembrando que tudo que eu estou escrevendo para vocês, tudo está onde? Ó, deixa eu colocar aqui. Está bem aqui. Tudo que eu estou escrevendo para vocês, o que eu falei aqui, tá aqui. Isso aqui estava lá, isso, beleza? Tá tudo lá. Assim, a perspectiva aí agora é a hora de você fazer um fechamento, né? Faz um fechamento aí da ideia. Perspectiva do governo, Estado, da educação e a máxima aqui faz uma persuasão, e a máxima da Constituição e a máxima das leis fomentarão o bem-estar social. Bom, não é? Uma técnica, mais uma técnica para você. Você pode escolher. Escolhe uma aí, vai para cima, me manda mensagem quando você for aprovado. Tá? É tranquilo. É porque essa ela já é mais fixa, né? Ela já é mais rígida, não dá muita possibilidade de... Então, assim, tem gente que gosta. Tá bom? Legal? Não se esqueça, cara. Não se esqueça. Eu tô aqui para te ajudar. Precisar de alguma coisa, meu nome é Pronto. É Paulo Curirim, mas é Pronto também, tá? Pega o bizu. É tudo nosso, tá na deles, ó. Beijão no coração. Tamo junto, firme e forte. Aqui no Fox. Pra cima.